Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Vamos dar continuidade à teoria de mediana, tudo bem? Vamos lá. Olha só, essa sequência de números não precisa copiar, é só uma revisão de matéria, tá legal? Mas, como vocês podem reparar, esses números estão na ordem crescente, né? E significa que eles formam um rol. E quando a gente trabalha com rol, a primeira coisa é contar a quantidade de elementos. No nosso caso aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu n vale 6, né? Nós temos 6 números. Vamos relembrar como que a gente calcula a mediana quando n é par? Eu saio andando de fora para dentro e identifico quais são os dois números que ocupam as posições centrais. Então, um número de fora para dentro, dois números. Esses dois números aqui, olha, o 40 e o 44, são os dois números que ocupam as posições centrais do meu rol. E para calcular a mediana, eu faço a média aritmética entre eles. Eu somo os dois. No caso aqui, se você somar 40 mais 44, dá 84. E depois divide por 2, né? 84 dividido por 2 é 42. Então, nesse nosso exemplo, o 42 seria a mediana. Agora, olha só, quando o n é pequeno, 6 números, 10 números, é fácil você ir andando de fora para dentro e localizar os dois que estão no centro. Mas se esse n é muito grande e par, 364 elementos, 838 elementos, né? Então, como que eu faço para descobrir quais são as duas posições centrais? Então, agora eu vou dar duas fórmulas, que são as fórmulas das posições centrais quando o n é par, tudo bem? Copiem essas fórmulas e decorem, porque elas são fórmulas muito importantes. Então, olha só. Quando o n é par, como é que eu faço para descobrir as duas posições centrais do meu rol? Então, as fórmulas são essas aqui, olha. A primeira posição é a posição n sobre 2 ésima. E a próxima posição é a n sobre 2 ésima mais 1. Ué, será que isso funciona? Vamos ver no nosso exemplo aqui. No nosso exemplo, o n vale 6. Então, vamos fazer a primeira conta. 6 dividido por 2, terceira posição. E n sobre 2, o n é 6, né? 6 sobre 2 é 3, 3 mais 1, quarto. E quarta posição. E vocês podem reparar que quando eu pego o n igual a 6, o 40, que está na terceira posição, e o 44, que está na quarta posição, são os meus elementos centrais. Então, realmente, vocês podem reparar que essas duas contas, elas vão me dar quais são os dois elementos que ocupam as posições centrais quando n é par. E quando é que eu uso essas fórmulas? É quando eu quero calcular a mediana e o meu n é muito grande. Então, eu tenho que usar essas fórmulas. E, para entender bem a aplicação dessa teoria, vamos ler esse exemplo 1, que é um exercício, como eu já disse no vídeo anterior, que ele pode cair no Enem, pode cair num vestibular, num concurso público, tá certo?
Então, a maioria das pessoas que olha o exemplo, às vezes não sabe nem interpretar para que lado que o problema está indo. Mas não vai ser o seu caso que está assistindo a minha aula. Vamos aprender a resolver esse problema. Vamos ler junto comigo. Exemplo 1. Um rol de idades. Então, se é um rol, está na ordem crescente. E essas idades estão em anos, tá certo? Então, esse rol tem 92 elementos. Então, nessa fila, tem 92 números, tá certo? Representando idades. Então, o meu N vale 92. A tabela a seguir, então, essa tabela que está aqui, deixa eu corrigir um problema que eu acabei errando. Aqui, ao invés de 50, é 49. Então, a tabela a seguir, essa tabela aqui, mostra as idades que estão nas posições que vai da 45ª até a 49ª idade. Então, na 45ª posição são 25 anos. Na 46ª são 28 anos. E assim por diante, né? Então, calcule a mediana dessa amostra de idades. Bom, como o meu N é par, tá certo? Nas posições centrais, nós vamos ter dois elementos. Mas para eu saber quem são esses elementos, eu tenho que calcular primeiramente quem são as posições centrais, né? Então, o primeiro passo para resolver esse problema, eu vou ter que calcular quais são as posições centrais do meu rol. Então, posições centrais. A primeira posição central, qual que é a fórmula dela? É essa aqui, ó, n sobre 2, ésima posição. Então, a primeira posição central é a n sobre 2, ésima. O meu n vale 92, certo? Então, aqui, olha, vai ficar 92 sobre 2, ésima. E 92 dividido por 2 dá 46, né? Então, aqui, olha, a primeira posição central é a 46ª posição. E vamos calcular agora a segunda posição central, né? A fórmula da segunda posição central é essa aqui, n sobre 2 ésima mais 1, né? Então,
Gente, essa aqui é facinho de fazer a conta, né? O n sobre 2, eu já sei que é a 46ª. Se você soma 1, é a 47ª posição, né? Então, para calcular a mediana, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar os dois números, o que está na 46ª posição e o que está na 47ª posição, e calcular a média aritmética entre eles. Então, vamos agora fazer o cálculo da minha mediana. Então, 46ª posição, qual é o número que está lá? Olha na tabela, olha, 46ª posição, o número que está lá é o 28. E o número da 47ª posição? Vamos olhar na tabela. Aqui, olha, o da 47ª posição é 34. Então, a mediana será a média aritmética entre esses dois números. Então, vai ser 28 mais 34 dividido por 2, né? Vamos usar uma calculadora, fazer essa conta. 28 mais 34 igual 62. Dividido por 2, né? E 62 dividido por 2 é 31. Deixa eu chegar esse aqui para cá. Agora, é 31 o quê? Esses números representam idades que estão em anos. Então, a média aqui é 31 anos. Desculpa, né? Falei o nome errado. Não é média, é mediana, ok? Então, a mediana vale 31 anos. E é dessa maneira que a gente calcula a mediana quando a minha amostra tem um número muito grande de elementos. Você tem que usar essas duas fórmulas, n sobre 2 ésima e n sobre 2 mais 1 ésima, para você poder calcular quem são os dois elementos que estão nas posições centrais. Depois que você descobriu as posições centrais, é só fazer a média aritmética entre os números que estão nessas posições, tá bem? Espero que todos tenham entendido esse conceito. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!